Quer saber como esse cara consegue fazer mais de 10 mil reais por mês sem precisar sair de casa e ainda continuar ganhando cada vez mais de forma crescente? Então clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E como é que foi depois dessa guinada? Então você, por exemplo, teve esse momento, o seu anúncio explodiu, você fez o comentário, 99% das pessoas não gostaram. Daí em diante, engrenar no mercado com essa solidez e conquistar alunos ensinando educação financeira, como é que foi esse passo a passo? Então, quando tudo aconteceu, o meu Instagram subiu de 5 mil seguidores para 500 mil seguidores em uma semana. De 5 para 500, então assim, não foi tão ruim. Não, mas eu não usava tanto ele para educação financeira, como eu comecei a usar depois desse momento. Falei, bom, caiu uns limões aqui na minha vida, eu vou ter que fazer uma limonada. Então eu tô falando com 500 mil pessoas, eu vou entregar para elas o caminho para elas buscarem também ganhar dinheiro com ações, investirem melhor. Não é só o investimento em ações, mas é uma conscientização de finanças pessoais, que foi o que meu pai não tinha, que foi o que fez a gente ter que mudar de estado, foi o que mudou o padrão financeiro lá em casa. Então começa com finanças pessoais, começa com mindset também. As pessoas ficam xingando que mindset, coisa de coach. Cara, isso é muito importante. Não adianta você ter 100% de retorno ao mês com ações se você guarda R$5 por mês, você não vai chegar muito longe. Então saber aumentar a sua renda, saber escolher os caminhos para você ter uma carreira que vai te dar mais dinheiro, depois conseguir guardar parte dessa renda é uma das coisas mais difíceis da vida. Disciplina é uma das coisas mais difíceis da vida, né? E aí sim, chegar ao ponto de pegar essa sobra e fazer bons investimentos é um caminho difícil, né? A gente não aprende isso na escola. Então eu comecei a gerar conteúdo nesse sentido, ajudando as pessoas a fazerem essas coisas. E aí eu fui fidelizando as pessoas e seguindo o caminho natural do marketing digital, que é um guru que gera conexão com as pessoas, que vai lá na frente da câmera e abre coisas da sua vida, topa se expor em troca de, enfim, atenção, vender um curso, enfim, fazer o que quiser e monetizar todo esse processo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a gerar conteúdo de finanças, conquistei um certo respeito, né? Um status daqueles seguidores. E aí, no mesmo ano, em 2019, mas mais para o fim do ano, eu lanço a Sua Jornada Milionária, que é o meu curso básico de educação financeira, que é o que está com 65 mil alunos hoje. Então foi assim, primeiro o anúncio deu um boom, aí o meu Instagram cresceu muito, e depois eu começo a monetizar essas pessoas oferecendo algo de valor em troca, né? É muito curioso porque você teve um timing super importante para fazer tudo que você fez até aqui. Obviamente eu não estou descartando sua capacidade, pelo contrário, eu só estou exaltando, mas é uma conspiração de fatores, né? A gente nota que o segmento educação financeira no Brasil, principalmente vinculado ao marketing digital, é um segmento muito, muito procurado e que rende, que traz dividendos e retorno enormes para aqueles que estão no segmento. Simplesmente você usa aí como exemplo o Gustavo Cerbasi, o próprio Thiago Nigro, o Primo Rico, que os caras assim, eles têm um investimento absurdo em tráfego, mas o retorno também, existe uma legião de fãs. Por que você acredita que isso acontece num país como o Brasil? Porque de fato vocês transformam a vida das pessoas e isso dá resultado? Ou porque o brasileiro quer de enriquecer de uma certa... Qual que é a sua leitura desse cenário? Assim, tem o lado bonito e o lado feio. O lado feio é que existe muita gente com um discurso de dinheiro fácil, né? E isso acaba fisgando muitos inocentes e muitos leigos. Um exemplo é a questão das pirâmides com criptomoedas, né? Que, assim, no Brasil é recorde de número de vítimas, de pessoas que colocam dinheiro movidos pela ganância e perdem tudo. Em criptomoedas? Em criptomoedas. Pirâmide com cripto, assim, é recorde no Brasil, infelizmente. E hoje, os brasileiros investem mais em cripto do que em ações, o que é uma total loucura. Mas tem o lado bonito, que sim, outros exemplos como o meu, desses outros gurus que conheceram o mundo financeiro e descobriram que a vida não vai ficar fácil da noite pro dia, você não vai ficar rico da noite pro dia, mas sim, dá para investir e ganhar mais dinheiro do que as pessoas ganham na poupança.
tudo isso movido por uma questão também mais macroeconômica, de que o Brasil sai de uma Selic muito alta em 2014, 15% ao ano, e essa Selic começa a cair. Para quem não entende nada de finanças, basicamente a poupança rendia muito bem e começou a render cada vez menos. Então as pessoas começaram, mesmo sem entender muito, elas começaram a ver que aquele dinheirinho que elas estavam na poupança não estava mais rendendo a mesma coisa que rendeu nas últimas décadas. Ou seja, não dá para viver de juros. Exato. E aí elas começam a falar, talvez eu tenha que dar uma atenção maior para essa minha parte de investimentos. O que aquela pessoa tá falando ali no YouTube? Olha, tô vendo alguns anúncios falando de bolsa subindo, e aí começa a gerar um efeito de pessoas saindo da renda fixa, saindo da poupança, estudando um pouquinho mais investimentos. Então é até difícil falar se primeiro vem o ovo ou a galinha, né? Se antes vem os gurus e incentivam as pessoas a investirem melhor, ou se por conta da Selic caindo, as pessoas começam a se interessar por investimentos, e aí surgem os gurus que aproveitam isso e começam a gerar conteúdo de finanças, né? Mas assim, de fato, o Brasil saiu de um ponto em 2010, 2014, em 2015, para chegar em outro muito melhor hoje em dia, e nos últimos 2, 3 anos. O número de CPFs em bolsa triplicou, aumentou assim exponencialmente. O número de brasileiros e de dinheiro na poupança ainda é exorbitante, ainda é muito triste, precisa melhorar muito, mas já vem melhorando também. E as pessoas estão falando mais sobre o assunto, né? Você hoje entra num Uber, o motorista começa a conversar com você de investimento. Então democratizou muito mais. Hoje em dia bancos já estão se mexendo e oferecendo investimentos melhores, as taxas já baixaram. Começou uma bola de neve que tudo se retroalimenta em favor de uma educação financeira um pouco melhor. Em favor do consumidor, né? Com condições e taxas menores, com foco no cliente. Hoje, você me falou do seu curso, que a gente já deu os números, 65 mil pessoas já passaram pelo seu curso. Esse curso ainda está à disposição? Como funciona? Em que modo? Quantos módulos são? Ele está no link da minha bio no Instagram, que é @brudolf. Ele tá aberto, sim. Não sei por quanto tempo. Talvez a gente feche agora para estruturar um negócio maior e mais robusto. Mas a filosofia inicial dele, eu queria fazer a coisa mais enxuta possível, com o mínimo que a pessoa precisa saber para assumir as rédeas financeiras da vida dela. Tem uma questão que eu defendo muito, que é até difícil de defender, porque as pessoas não colocam muita fé, mas que eu tenho muito certo para mim, que é, com poucos princípios, você não precisa entender muito de finanças para investir bem. Se você tem pensamento, são 3 principais, né? Se você tem pensamento a longo prazo, ou seja, você entende que no curto prazo os ativos de risco têm um comportamento muito aleatório, mas no longo prazo eles tendem a ter retornos superiores à renda fixa, superiores à poupança. Então, coloca o dinheiro hoje e esquece. Você não tem que nem comemorar se ele sobe no dia seguinte e nem ficar desesperado se ele cai no dia seguinte, porque no curto prazo pouco importa. Se você tem foco no longo prazo, se você diversifica. Então, eu não entendo nada de bolsa de valores, eu não entendo nada do que o Banco do Brasil faz para achar que é uma boa ação, mas eu diversifico entre vários setores, entre vários tamanhos de empresa. Eu tô meio que apostando na bolsa e não em uma ação específica. É o famoso não coloque todos os ovos na mesma cesta. E se você tem uma alocação de portfólio, pensamento a longo prazo, diversificação e alocação. O que é alocação? Quanto de porcentagem da minha carteira eu vou ter em cada coisa? Então, um grande erro do investidor leigo é falar assim, eu tenho muito medo, eu não vou investir em criptomoedas. Não, você não precisa ficar de fora totalmente. Você pode ter 1% em criptomoedas. Então, não é nem calça de veludo, nem bumbum de fora. É saber essa arte do quanto colocar em cada coisa, né? Adorei esse termo. Eu não preciso ficar fora de cripto. Se eu tenho medo, eu vou colocar só um pouquinho, né? Eu não preciso ficar fora da bolsa de valores. Se eu tenho medo, eu vou colocar 5% e eu vou ter 95% em poupança. Começa colocando o pezinho na água, né? Então, se você segue esses 3 princípios, a chance de você se dar mal como investidor no longo prazo é mínima.
Você não precisa entender valuation de uma empresa, você não precisa entender como que os juros futuros impactam os seus investimentos, você não precisa entender de grandes coisas, você precisa do básico. E é isso que eu ensino no Jornada, como o básico te faz capaz de tomar qualquer decisão na sua vida financeira. Surgiu um investimento X, não sei o que é, não faço ideia do que é, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho, diversificando, pensando a longo prazo, acabou, você decidiu, você não precisou perguntar pro seu gerente. Perfeito. Decidiu. Então a maior parte eu quero deixar segura. Eu vou te ensinar que a Selic é o melhor investimento para essa questão, então você deixa a maior parte na Selic. Então eu dou a possibilidade da pessoa tomar as decisões da vida dela para ela não depender de ninguém que pode não estar tão bem intencionado como um gerente de banco. É isso que eu faço no Jornada.